sendo que dentro do trabalho de pesquisa, na época nem muitos deles queriam se autoafirmar como quilombola. Mas hoje, dentro de todo o trabalho, mostrando a importância histórica que se tem, né? Então assim, a gente está aí com as famílias hoje se autoafirmando, né? Então é um trabalho que a gente vem, é um trabalho de formiguinha, a gente sabe disso. Em 2017 eu resolvi fazer o meu primeiro mochilão e desde então eu não consegui mais parar de viajar. Mochileira e viajo sozinha pelo Brasil e pelo mundo, e aqui eu mostro minhas experiências e vivências de viagem. Bora lá? Estou aqui no centro da cidade, acabei de descer do ônibus. A gente vai para um circuito hoje no centro da cidade de 2 horas de caminhada pelo centro do Rio, pelo Rio Antigo, o Instituto Pretos Novos. A gente vai encontrar eles aqui no Largo da Prainha e a gente vai começar esse circuito. Serão 2 horas, tem muita gente, dá o Quilombo do Camorim todinho, a gente saiu 8 horas da manhã, a gente acordou atrasado, eu vim me maquiando no ônibus, já foi uma confusão e agora a gente está aqui. Depois eu vou saber mais sobre isso, vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês, se vocês quiserem fazer esse circuito, se vocês quiserem fazer com o Instituto Pretos Novos, a mesma coisa que a gente vai fazer hoje. Aí vai estar aqui na descrição do vídeo todas as informações. Vai ser muito histórico e uma história de resistência, gente. Hoje vai aprender sobre a resistência do nosso povo. Do Quilombo. Porto que mais recebeu escravizado no mundo. Com imenso prazer que eu estou aqui hoje. Como eu falei para vocês dentro do ônibus, está todo mundo me escutando? Já faz mais ou menos 1 ano que eu estou pelo Instituto em Memória Pretos Novos. Para mim é uma satisfação, porque como eu falei para vocês, é um encontro de gerações e pessoas que eu sempre quis estar junto. Como é a história nossa no Brasil, essas rupturas que a gente teve da nossa ancestralidade para que nós vivemos hoje é muito grande. Então, a gente está buscando isso. Eu falo particularmente. Quando eu falo eu, assim, eu falo eu mesmo, estou falando do meu eu interior. A gente começa pelo Largo da Prainha, que foi, na verdade o Largo da Prainha hoje em dia não é nada, apenas uma praça, porque tem a Sacadura Cabral passando aqui, depois ainda tem o que era, né, o Porto do Rio, ainda é o porto de navio, de transatlântico, mas hoje em dia também é chamado de... Gente, eu esqueci o nome. Bafo da Prainha? Não, ali. Negócio do Rio Olímpico. Que foi a reforma de Rio 2016 para as Olimpíadas do Rio, que teve. Hoje em dia é super famoso, é super também tranquilo, seguro de fazer, começando ali na Praça Mauá. Mas a gente começou do Largo da Prainha. O Largo da Prainha era uma praia, porque o mar da Baía de Guanabara chegava aqui, dava uma curva e iria para a Praça Mauá, aonde aqui se chamavam Cais do Calongos, que era onde desembarcavam a maioria das pessoas escravizadas trazidas da África por navios negreiros. E aqui foi o maior porto, o maior desembarque de pessoas escravizadas do mundo. Mais de 2 milhões de pessoas e desembarcavam aqui, tinha quarentena, muitos não sobreviviam. O mercado também era aqui do lado, eles já eram vendidos e iria para o Brasil todo e até para fora do país. O Largo da Prainha foi o nosso começo, agora a gente está subindo aqui o que seria uma igreja ao pé do Morro da Conceição. Nesse circuito a gente não vai subir o Morro da Conceição, porque a gente tem senhoras, serão 2 horas de caminhada. Se subisse o Morro da Conceição, iria ficar um pouco mais complicado. Agora a gente está passando por uma igreja. E provavelmente a gente vai saber mais sobre essa história, a igreja de São Francisco da Prainha.
ir pro Largo de São Francisco da Prainha, né? Então, Até hoje, a gente está indo de uma igreja, inclusive do urbano, da Pedra do Sal. E por isso que eu não falo muito dela, então peço desculpas, tá? Quem quiser saber um pouco mais de igreja, depois eu tenho um profissional que fala eximiamente bem só da igreja, que é o cara profissional para isso. Mas eu gosto de falar que essas paredes a qual a gente toca foi feita pelos nossos irmãos. Aqui tem sangue nosso. Esse espaço onde a gente pisa é justamente o legado deixado pelos nossos irmãos escravizados, que é o chamado pé de moleque. Né? Calçamento ou ruas chamadas conhecidas como pé de moleque. E lá no Morro da Conceição, lá em cima, vocês iriam sentir muito mais essa parte, porque as pedras elas são mais íngremes, elas fazem uma junção que a gente começa a ter uma noção o que os tigres passavam. Quem eram os tigres? Os tigres eram os escravizados, os escravos de ganho, que tinham uma parceria com o seu dono e que eles faziam uma parte do saneamento básico da época. Eles andavam com litragem de 30, 40, 50 litros de cocô e xixi nas costas. E eles eram chamados de tigre. Por quê? Porque caía esses dejetos em suas costas e eles ficavam com essas marcas brancas de sarna, de alguma doença de pele. Então eles eram chamados de tigres. Deram a liberdade, não deram a terra, tivemos que sempre lutar para que a gente tivéssemos alguma coisa e fizeram leis para atrasar tudo isso. Aqui, pessoal, aqui nasce o berço do samba, é o berço do carnaval, é o berço dos blocos que a gente conhece hoje. E hoje, se a gente tem os blocos que a gente tem, o carnaval que a gente deve a essas pessoas. E aqui, pessoal, eles tinham grupos rivais. Se hoje a gente vê o mestre Sala e a porta-bandeira todo irreverente, eu vou fazer aqui porque eu quase caí esse tempo atrás, aqui é mais tranquilo. Então, enquanto ele corteja a mulher e a mulher sai com a bandeira, ela sempre roda. Vocês podem, não é? E aí o que acontecia nisso? Grupos rivais. Quem conseguisse cortar o porta-estandarte, primeiro ganhava. Era uma guerra, era uma luta. Porque atrás desse leque existia uma navalha. Então eram grupos rivais mesmo, de briga, de que não vai aqui não, enquanto a mulher está ali, esse cara aqui também está ajudando ao cara não chegar. Então tem tudo isso. E hoje fica tudo meio que poético. E muita gente não sabe que isso foi criado dentro de rivalidades de grupos rivais, né? Lembrando que todo esse aparato, tudo que a gente vê aqui é uma criação que eles viam nos bailes dos senhorios. Então ele olhava, as mulheres olhavam lá como as mulheres se vestiam, os homens também. E eles vão fazer meio que uma caricatura, vamos dizer assim, em cima disso, sobre isso, e vira uma festa. Passa a ser uma das partes mais importantes do carnaval. Aí um pouquinho da história do Beco João, Hilário Jovino, Tia Ciata também, que esteve aqui sempre. A gente vai falar um pouco mais dela lá na frente. Se
fosse um pouquinho mais Eu rápido, tenho tá um bom? vídeo que eu lancei ano passado sobre a história do carnaval. Eu andei nos principais lugares que saem. Os blocos que eu gosto, tá, gente? Opinião também. Mas eu andei para os principais lugares e onde os blocos saem e contei um pouco da história desses lugares, porque se hoje você sai num bloco, você tá de resistência, você tá ocupando uma rua, você tá ocupando um lugar que muita gente teve que lutar para conseguir ocupar também. Que a gente tá andando como se a gente agora já tivesse andado 1 quilômetro. E a gente fez um quarteirão, tá? A gente tava no Largo da Prainha e agora a gente tá chegando na Pedra do Sal. O meu amor todinho nesse lugar. Ontem foi o fervo. Você consegue sentir o cheiro, entendeu? De dejetos humanos, serotonina, endorfina e cachaça. Cerveja Cachaça. Aqui nesse chão, porque ontem com certeza ferveu. Tá chovendo. Ele ia contra alguma coisa, os preceitos ali daquela história, que o dono dele achava que ele estava contra alguma coisa, ele ficava preso de 12 a 24 horas ali. Mesmo com a lei da vadiagem, mesmo com as leis que eram contra o nosso próprio povo, isso foi criado. Mesmo com o bota abaixo de Pereira Passos e Getúlio Vargas da Praça 11, e aquela parte ali para construir, fazer a gentrificação que eles fizeram, João da Baiana veio, comprou esse bar, veio aqui, esteve aqui e quis se aquilombar de novo. Se aquilombou e mesmo assim eram perseguidos, quebravam os instrumentos, faziam leis que só atacava a religião de matriz africana e também o samba, que hoje é patrimônio cultural do Brasil. Começou a chover. Sempre eu não consigo, ó, se eu me foco, eu não foco o Thiago. Não, é você fazer assim, ó. Ah, mas como é que eu vou gravar assim, gente? Grava assim, ó. Vira a cabeça assim. Vira a cabeça. Pronto aí. Quando aparecer na televisão, vai parecer que a gente é da mesma altura. Tem que andar assim. Então, voltando, começou a chover. A gente tá aqui debaixo do toldo porque choveu forte. Choveu forte. A gente chegou e a pedra chorou. A gente chegou e a pedra chorou. E aqui eu quero falar duas coisas. No vídeo que eu fiz sobre o carnaval, eu já falei muito sobre a Pedra do Sal, sobre o berço do samba, sobre a Tia Ciata. Eu já falei muito sobre isso. Bota no card, bota no card. Vai estar no card pra vocês verem. É um vídeo longo, mas um vídeo também muito legal. Se você se interessou pela história do Rio de Janeiro, se interessou pela história do Rio de Janeiro, eu falo também sobre muita coisa. Mas aqui eu também queria falar um negócio assim, fútil, sabe? Conheci o Thiago aqui. Futilidade total. Conheci o Thiago aqui numa sexta-feira, num quilombo, entendeu? Conheci o Thiago num quilombo praticando samba, praticando a minha cultura. Tá vendo? Tomando cachaça. Tomando cachaça. Tomando cachaça. Chovendo. Então foi aqui na Pedra do Sal, no samba de sexta-feira, há sambas de segunda e sexta. Mas hoje em dia, se você vier aqui no sábado, também vai ter festa. Se você vier aqui no domingo de tarde, também vai ter festa. Daqui a 15 minutos já vai. Hoje é uma abertura oficial do pré. Olha só, existe a abertura não oficial, existe a abertura oficial. E a gente está falando do pré
pré-carnaval. Ainda não é oficial do carnaval, é do pré-carnaval. Então hoje é a abertura oficial do pré-carnaval. Então vai ter bloco por aqui daqui a pouco. Hoje isso daqui bomba com toda certeza. Estão tentando fazer, né, um quilombo, oficializar isso daqui como um quilombo. É o berço do samba. E foi onde eu conheci o Thiago, né? E um problema que está acontecendo aqui, que o nosso guia falou, é que os donos daqui dos bares, que eram os descendentes, estão vendendo tudo e quem está comprando são empresários e pessoas que não tem nada a ver com o local, que está virando um lugar meramente turístico, sem levar em consideração a questão histórica. Não existe nada na história que não seja... Não existe agradar todo mundo, né? Não existe agradar gregos e troianos. De alguma maneira, haverá um grupo que vai estar preferido, vamos dizer assim. O Rio de Janeiro, ele foi escolhido primeiro como PAN, depois ele foi Copa, depois ele foi Olimpíadas. Isso gerou um boom imobiliário muito gigante. E nesse boom imobiliário, o centro da cidade começou a ser revitalizado e visado. A revitalização do centro da cidade também quis dizer, não é apenas deixar pintar, comprar um coral e souvenir e pintar todas as casas. Também quer dizer gentrificação. Você valoriza o local. E valor é dinheiro. Ele vai começar a ser frequentado por pessoas que não são aquelas pessoas que costumava frequentar também. Você vai até, por conta de marketing, por conta de publicidade, você vai tentar fazer com que aquele local que você quer valorizar, as pessoas comecem a frequentar e ocupar para haver essa valorização de fato. Gentrificação é um processo de tirada do povo que estava naquele local, dos nativos daquele local, dos que cresceram ali, nasceram ali e ocuparam aquele local, para a entrada de novas pessoas que agora achou cool, achou maneiro e viu, olha, essa região aqui é bem maneira. Mas essa região é bem maneira por conta da valorização que teve. O que tem acontecido também na Pedra do Sal é a frequência. Quando você entra na casa de alguém, aqui é um local de resistência, um local de festa, um local de comemoração, um local de muita dor, mas um local onde você teve muito amor e muito ato de resistência, e estamos aqui por quem lutou e chorou e sangrou nessa pedra. Então, quando você entra na casa de alguém, você normalmente pede licença. O que tem acontecido são empreendedores e empresários que chegaram, fizeram as suas ofertas. Quem morava aqui era uma região um pouco carente, então precisava desse dinheiro, e esses empresários começaram a tomar conta e a serem donos dos imóveis históricos, e muitos deles tombados aqui nessa região. Eles não pediram licença e eles não sabem dessa cultura. Além de uma usurpação, né? Você uso indevido de uma determinada cultura, de uma determinada festa, de um determinado gesto. Há essa usurpação, mas também há esse apagamento. Pessoas que moravam aqui e que frequentavam aqui, hoje em dia não frequentam mais. Então a Pedra do Sal começa a ter essa gentrificação, onde o próprio negro não se sente bem na casa dele. Se você hoje vir a Pedra do Sal, existe sim essa diferença, mas aí eu venho com um pedido: não abandona a tua casa, porque se você abandonar, eles ocupam mesmo. Então, continua resistindo. A gente sempre resistiu e a gente sabe o que é isso. Você lembra qual foi o degrau que você deu no primeiro beijo? Você nem lembra. Passou já. Foi aí. Foi aqui que a gente deu? A gente deu.
Tu bebeu cachaça já, né? E aqui que foi que tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Vai pra riba. Casa de engorda dos escravos. 150 escravos dentro de cada casinha dessa aí. E sim, você tá pensando como animal mesmo. Tá pensando como animal, você tá pensando correto. Assim como você engorda um frango pra bater, um gado pra bater. Um caranguejo. Todos os animais que hoje em dia você consome precisam ter engordas. Eles consumiam os escravos? É óbvio que não. Tinha que ter saúde pra Mas trabalhar. eles passaram, quando eles chegavam aqui, eles passaram por 2 meses numa travessia que nem o maior Iron Man conseguiria passar tranquilo. Então essa pessoa que chegou aqui, ela é anormal, ela é sobrenatural. O que ela conseguiu fazer sobreviver a isso? Quando ela chegava aqui, ela ainda ia encontrar doenças que não existia na África. Ela ainda ia encontrar trabalho braçal e o esforço físico que ela não precisava fazer. Ela era escrava, ela estava escrava. E ela chegava aqui desnutrida, doente, com tudo que você possa imaginar. Ela chegou, precisava, além da quarentena, para saber se ela veio ou trouxe alguma doença que poderia fazer alguma coisa, trazer alguma coisa, ela ainda precisava engordar, voltar à sua saúde. E eram nessas casas aqui que elas ficavam. Até elas voltarem na condição, muito entre aspas, e isso tem muito do que eles achavam que é a condição, né? Natural e saudável e possível para continuar vivendo, porque ela viver era dinheiro para eles. Mas um pouquinho que eu posso falar dela é o seguinte: ela veio pra cá, criou-se, passou a ser uma Ialorixá e lutou muito pelos escravizados, e não só pelos escravizados, mas também pelos árabes, por todos os ciganos. Então todo esse povo que era excluído da época também participava do quilombo, aonde ela, aqui na Praça 11. Primeiro aqui na Pedra do Sal. Quando ela vai para a Praça 11, ela cria esse quilombo. É que teve um presidente, Venceslau Braz. Ele estava com uma bicheira na perna. E esse problema que ele tinha na perna, nada curava ele. Nada. É que pediram para ele: meu, você precisa fazer uma medicina alternativa. E aí, com muito... ele era um racista, tá? Mas mesmo assim, ele ia perder a perna. E antes de ser racista e com uma medicina alternativa, o que eu vou falar? Meu, prefiro a minha perna. Vai atrás de Tia Seata, e aí Tia Seata vai consultar os orixás dela. Porque também o bonito queria que ela fosse até o espaço dele, não ele ia até o espaço. E quem é do candomblé sabe. E quando você quer a cura, você tem que ir buscar a cura. E não a cura ir atrás de você. Só que aí o que acontece? Como ele é o presidente da República, e tudo isso vai dar uma grande mexida lá no espaço dela, os orixás revela para ela que ela vai ter que ir até esse espaço. E com ervas ela vai, e com ervas e benzimento, 10 dias, pessoal. Curou-se a perna desse presidente da República da época, e ele chega com um montante de dinheiro muito grande para essa mulher e fala: meu, olha o dinheiro aqui, e a gente sabe que tudo que a gente faz com o coração e com a alma, a gente não pede dinheiro.
gente não pega dinheiro. Ela fala, refuta isso, não quero dinheiro. Mas com sua sagacidade, porque nós tínhamos a lei da vadiagem, das quebras dos instrumentos, sua sagacidade pensou no seguinte: falou, cara, peraí, vocês perseguem a gente, quebram nossos terreiros, os nossos instrumentos, a nossa religião. Uma coisa que eu queria é o seguinte: o marido dela já trabalhava numa repartição pública. Ela pede para que ele vai perto da repartição da polícia, porque vocês vão entender, pelo telefone mandou avisar. Justamente acontece isso. Aí o marido dela escuta, ó, vai ter uma batida lá no Cais do Valongo. Aí o marido dela liga e fala, ó, vai ter uma batida lá no Cais do Valongo. Só que ela curou a perna no presidente. Então onde que ela estava não tinha batida. E aí ela pede isso. Então assim, pede pro marido dela um lugar melhor para ele trabalhar e ganhar melhor e ter a visão de tudo que está acontecendo. E pede para parar de perseguir os instrumentistas, a galera que estava na rua. Porque o próprio dono da fala nos 40 anos de Bete Carvalho no Teatro Municipal, que quando encontrava-se os músicos com os dedos cortados da viola ou de alguma coisa, ou um instrumento na mão, era pior do que ser comunista. Então, para vocês verem como era difícil a época. Então, pela sua sagacidade, uma mulher à frente do seu tempo, mudou totalmente a nossa trajetória. Então, um pouquinho de Tia Seata para vocês. Vem fazer o caminho de Tia Seata comigo depois. Bom, vamos lá pro Cais do Valongo? Bora lá? Olha lá, padrinho. Tem vários quilombolas. Eu preciso que vocês venham pra gente não atrapalhar o outro povo que tá vindo atrás da gente. A gente tá com 5 filhos atrás da gente. Entender. Vai lá, abraça ela, finca ela, coloca o ouvido, finca ela. Pra gente sentir tudo isso. A gente passou direto no Cais do Valongo e veio aqui pro Pé de Baobá. Ainda é novo, né, gente? Mas o Pé de Baobá, onde a gente pode sentir uma das árvores consideradas sagradas na África. Eu acho muito importante esse sentimento, né? Essa volta de algo que a gente não tem mais... A gente não consegue chegar perto, né? Que seria os baobás na África. Vamos lá, vamos dar a mão, vamos abrir a roda. Pode abrir a roda, não precisa dar mão, não precisa dar mão. Mas se quiser, melhor ainda, porque dá mais energia. Eu vou tirar uma foto que eu vou... Depois do Cais do Valongo, a gente vem em direção à Praça da Harmonia e a gente chega aqui no Instituto Pretos Novos, no IPN, e aonde tem o Cemitério dos Pretos Novos. O que é o Cemitério dos Pretos Novos? O Cemitério dos Pretos Novos nada mais é do que os homens e mulheres que iriam ser escravizados e fizeram a travessia marítima. Eles chegavam, muitos deles não resistiam, estavam doentes e não resistiam, ou chegavam ou já chegavam mortos. DLT, Rio de Janeiro. Só um detalhe. E eles eram postos numa vala. Eles eram jogados numa vala e esquecidos e foram apagados da história. Ninguém sabe de onde provinham, qual era o nome, história, família. São seres humanos que simplesmente ninguém sabe mais da vida, ninguém sabe se fez falta alguém. Agora a gente vai entrar. É um lugar, não é feliz, é um lugar para você pensar e refletir sobre algo que aconteceu por muitos anos, aconteceu por séculos. E
hoje eles têm que resistir, porque é apagado até isso. Até a memória da atrocidade sofreu apagamento. E muita gente não sabe, não faz ideia ou não quer saber sobre o que aconteceu no Brasil durante a colonização e o Império. E principalmente o Império, ou seja, feitos pelos brasileiros. Porque a gente não tem esse entendimento que o Brasil é racista. Não é? Poucos de nós temos. É claro que nós, quilombolas, a gente ali do terreiro, a gente sabe. Mas normalmente, se os nossos familiares não falam, a gente não sabe. Muitos não sabem. Muitos pisam nos espaços e não sabem. Quando a gente descobre que os heróis que estão nos livros não são heróis, os heróis que estão nos livros são os maiores racistas, aí a gente vê que está tudo errado a história. Que os verdadeiros heróis estão aqui. Estiveram aqui lutando pela abolição, estiveram ali onde nós passamos. Aqui, pessoal, segundo os especialistas, a gente tem cerca de 50 mil corpos jogados em vala, um corpo em cima do outro. Algumas pessoas que estiveram aqui narraram em alguns livros que esses corpos subiam a flor da terra. Corpos em cima de corpos. E quando dava aquele limite, o que eles faziam? Queimavam esses corpos ficavam ou totalmente incinerados ou semi-incinerados. Então a gente tem aqui uma quantidade, se vocês olharem, depois vocês vão ver os pedacinhos de ossos que a gente não sabe, não tem DNA. A igreja sempre foi a favor. É lembrar que a gente tem uma quantidade de invisíveis e a gente vê todos os dias desses invisíveis e a gente faz que não vê. E a maioria é preto, pobre ou favelado. Preta, pobre ou favelado. Basta nós nos unirmos, estarmos juntos, sermos um só, uma só sinergia, um só corpo, uma só alma, um só espírito. Achei. Eu cheguei aqui na Praça da Harmonia e a gente vai pegar um ônibus pra, enfim, voltar pro Tamorim. E esse vídeo vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do que vocês viram, que vocês tenham se interessado. Se vocês quiserem fazer a mesma coisa que eu fiz, existe o Circuito de Memórias Africanas pelo IPN, ou seja, Instituto e Memorial Pretos Novos. Também é onde tem o cemitério dos Pretos Novos. Você pode chegar aqui e fazer esse circuito. Eu vi muitas pessoas fazendo e vocês vão gostar muito, porque o Rio de Janeiro tem muita história mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva nesse canal. Eu tenho outros vídeos de viagens, terão outros vídeos de viagens. Compartilhe, eu tenho as minhas outras redes sociais e meu blog que é competentíssimo, www.soseiviajar.com.br. E é isso, até o próximo vídeo.